Nós temos alguns conceitos acerca de Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A concepção de um Deus trino. Deus Pai, Criador, Deus Filho, o Salvador, e Deus Espírito Santo, o doador da vida e o conservador de todas as coisas. Deus às vezes está dizendo não é, e você está dizendo é para ser, ou vai ser. E muitas vezes pessoas dizem, será que é possível descobrir? Outra pergunta, como vou saber o que Deus quer? Paulo está escrevendo e falando sobre a condição da turma lá de Israel, os judeus. Ele está falando também para judeus nessa carta. E aí Paulo está chamando aquela turma para que eles pudessem crer, para que eles pudessem rasgar o coração, para se abrir para o novo que Deus estava dando. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus e que ali na Bíblia está toda a instrução para nós vivermos, né? E o que nós procuramos é conhecer, entender e aplicar o conhecimento da Bíblia, né? A informação, a instrução bíblica às nossas vidas. A Bíblia como única regra infalível de fé e prática. Então este é o texto básico da Igreja Congregacional. E dela a gente não pode se afastar. Existe uma sede, uma fome de conhecer a palavra de Deus, e o objetivo não é só para ter o conhecimento, mas para aplicá-la no dia a dia. A Igreja Congregacional, para entendê-la melhor, é necessário até mergulharmos um pouco na história universal. Depois da Reforma, surgiu um grupo chamado de puritanos, e esses puritanos exigiam que a reforma protestante ocorrida fosse mais profunda, no sentido da pureza doutrinária, da pureza de culto e na pureza de entender a liturgia de uma forma geral. Com a perseguição que ocorreu através das autoridades inglesas, esse pessoal correu um pouco para a Holanda e se espalhou pelos Países Baixos todos. Só que a perseguição continuou. Então eles resolveram migrar para os Estados Unidos, mais especificamente para o estado de Massachusetts. Os Estados Unidos, por sua vez, começou a criar sua missão evangelizadora. Com essa missão evangelizadora, muitos países foram alcançados. O Brasil, por exemplo, veio um dos missionários que gerou o congregacionalismo no Brasil, denominado de Robert Reed Calley. Ele veio para o Brasil e chegou aqui no Porto do Recife em 1855, no início do mês de maio. Mas ele não ficou em Recife, ele foi com destino ao Rio de Janeiro, chegando no Rio de Janeiro no dia 10 de maio de 1855. No dia 11 de julho de 1858, aí ele teve o grande prazer de organizar a primeira igreja evangélica do Brasil. E o trabalho avançou e ele teve uma visão para o Nordeste e designou um dos seus auxiliares, diácono Manuel José da Silva Viana. E ele veio a Pernambuco nos fins dos anos 50 e começou a evangelizar Pernambuco, a ponto de, no dia 19 de outubro de 1873, no Teatro Santa Isabel, aqui em Recife, Dr. Calley esteve presente, organizando esta igreja, que hoje é denominada Igreja Evangélica Pernambucana. Mas a perseguição religiosa aqui em Pernambuco foi muito forte em cima da igreja pernambucana.
1920 foi a conquista deste terreno, e o pastor da época também era engenheiro. O pensamento era estabelecer a igreja pernambucana numa área estratégica. E aqui a Rua do Príncipe era um bairro eminentemente residencial. Então era um ponto estratégico para organizar definitivamente o local da igreja pernambucana. Em 1913, resolveram juntar as igrejas evangélicas, que eram frutos diretos ou indiretos do trabalho do Dr. Calley, e juntar num congresso, que chamou-se na época de Convenção, que foi realizado em julho de 1913, no Rio de Janeiro. E para lá foram 13 igrejas. Reuniu-se a convenção e criou-se a denominação, não com o nome atual, União das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil. Naquela época recebeu o nome de indenominacional. Depois acrescentou-se do Brasil e Portugal, porque em Portugal também tem igrejas congregacionais, mas com o passar dos anos, aí firmou-se o nome União das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil. O culto ele é livre. Normalmente ocorre na sequência de confissão, oportunidade para a pessoa orar, para a pessoa, né, estar se conectando, digamos assim, a Deus, né, de estar numa intimidade com Deus, logo no início do culto. Temos a oportunidade de cânticos de louvor, de adoração, de gratidão a Deus. Temos também a leitura bíblica e a reflexão na palavra, que visa a edificação, que visa o conhecimento, né, da palavra de Deus pelos fiéis. E temos também a oportunidade de comunhão, né? E pelo menos uma vez por mês nós temos a celebração da Ceia do Senhor, que é o ponto alto, digamos assim, numa obediência bem objetiva a uma das ordenanças do Senhor Jesus. E há uma oportunidade de interação entre os membros, né? Então aí também nós falamos da comunhão do corpo, né? Da vivência da comunidade. E há oportunidade também para a tomada de posição, né? De consagração de vida, né? Então é um momento de convite para tomadas de posição. A igreja congregacional é uma das igrejas evangélicas, né, que anuncia a Jesus Cristo como Senhor e Salvador e aponta o caminho de um relacionamento real com Deus. Meu apego às características denominacionais pela sua firmeza doutrinária, pela sua ortodoxia, pelo seu fundamento histórico e pelo congraçamento e amizade que eu tenho entre todos os congregacionais, dos mais antigos aos mais novos. Eu louvo ao Senhor porque Ele me colocou no contexto congregacional, que é um contexto saudável e que é um contexto que realmente nos encoraja a segui-lo.